Boa noite, Sandrinha. Sempre aqui. Pessoal, estamos ajeitando aqui, ambiente diferente hoje. Olá, Júnior. Aí o Marcelo já entrou, daqui a pouco eu já vou chamar ele, deixa eu só organizar aqui. Pô, galera, tô empolgado e emocionado e triste também, porque a gente tá terminando, né? Essa série aqui da Semana do Empreendedor. Eu vou deixar aqui, ó, um link para vocês. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. bit.ly/banco. Sabe como é que faz para deixar fixo? Não tem como. Tem sim, eu posso deixar fixo um comentário aqui. Fixar comentário, pronto. Vamos lá. Olha lá. Boa noite, pessoal. Só para vocês entenderem aí, tá? Esse link é para vocês que participaram aqui da semana e quiserem distribuir aí para os seus conhecidos. Um link para você preencher com os desafios que você está vivendo hoje durante essa crise do Covid-19, para que eu e os meus parceiros da plataforma de consultores que eu faço parte, a gente tente ajudar você a superar essa crise, beleza? Então quem puder ajuda a compartilhar. Vocês não conseguem acessar direto, mas é só escrever isso que está aí no browser de vocês, e aí vocês podem preencher lá as perguntas e aí conseguir... e a gente daí vai tentar ajudar vocês a traçar a melhor estratégia para superar esse momento difícil que nós estamos vivendo, beleza? Então vamos lá, eu vou chamar aqui o Marcelo, enquanto a minha operária aqui monta. Depois a gente vai tirar uma foto aqui do tripé para vocês verem, que é a vida, né? Vamos chamar o Marcelo aqui. Cadê o Marcelão? Daqui a pouco ele entra. Já está convidado. Olá, meu irmão, tudo bem? Bem, você? Isso, tudo bem. Aqui tá show, cara. Pô, tô super feliz aí que nós estamos juntos mais uma vez. Para quem não sabe, tá? O Marcelo, a gente se conhece há quase 2 anos. Ele faz parte do Missão Mobilização, que é um programa de, sei lá, transcultural, de evangelismo e tal, super legal que tem em Curitiba. Ele já vai explicar um pouco melhor para vocês. Mas o Marcelo foi mentor do projeto Neemias, que eu comecei lá em 2018, tá? E muito do que eu tenho feito hoje, agora com o meu brand pessoal, assim, veio da direção que aquele projeto nos deu, assim, de vida, de impacto e tudo mais. O Marcelo foi um cara super especial e importante nessa fase aí de aprendizado e crescimento durante o projeto Neemias. Quem quiser acompanhar aí, o projeto está no Instagram, instagram.com/neemiasorg, ou tem no Medium também uma série de textos, e a gente tem novidades ali com relação àqueles textos específicos. Mas muita coisa que eu fiz aí nos últimos anos, principalmente no meio cristão, tem a ver com aquela semente que brotou do Neemias, e o Marcelo foi um cara extremamente especial naquele período, sabe? E aí, Marcelo, eu queria que tu se apresentasse um pouco, né? E já contasse um pouco pra gente por que você foi convidado aqui para falar de gestão em tempos de crise. Eu sei que você é um cara, mega especializado nesse assunto aí. Que bom estar aí com você. Estamos aí todos nesse cenário aí do Covid-19, em reclusão. Muitos já vinham de reclusão, já talvez o projeto andando, mas talvez reclusos dentro, pensando, né? Cenários que não estavam caminhando, não estavam andando. Então é muito bom poder estar com vocês aí e juntos a gente bater um papo aí sobre esse tempo de agora. Legal.
Bom, pode se apresentar aí, Marcelo. Ah, então tá. Então, eu sou aqui de Curitiba, né? Tenho 42 anos, sou casado com a Zélia há 22 anos já. Temos uma filha de 13 anos e atualmente trabalho com o processo de mentoria de empresários e também com relação ao desenvolvimento de uma plataforma de ensino chamado Rene Negócios, onde nós trabalhamos a questão da perspectiva bíblica sobre economia. Também desenvolvo alguns trabalhos na área do terceiro setor. Recentemente assumi a presidência de uma organização chamada Acridas, aqui em Curitiba, onde nós acolhemos aí 60 crianças, temos aí 48 colaboradores dentro de um serviço de alta complexidade, né? E assumi a presidência da instituição há exatamente 2 semanas, bem no início da crise do Covid aí aqui na região. Então a gente está com esse desafio aí gigantesco aí nesse tempo de agora. Sim. O Acridas, para quem não conhece, né, ele recebe crianças que foram abandonadas, né? Não necessariamente abandonadas, né? Elas estão em guarda, né? Elas normalmente foram por questão de violência ou de negligência, elas são retiradas da família e aí eles passam um tempo na instituição até que o juiz determine se elas retornam para a família de origem, se elas vão para uma família extensa, que seria aí parentes próximos, tios, avós, essas coisas, ou elas ficam disponíveis para adoção, né? Então elas estão no regime que a gente fala de regime protetivo. Então elas estão sob a Tá. nossa guarda aí nesse tempo, até que a questão jurídica dela seja definida. Bom, primeiro, parabéns aí por ter assumido a presidência e boa sorte, né? Porque a gente sabe que é um âmbito aí super complexo, de peso emocional, pela situação que as crianças estão, né? Eu já tive a oportunidade de visitar lá o trabalho do Acridas, até numa reunião junto com o Marcelo, e, putz, é realmente emocionante, assim, você vai lá conhecer as crianças começam a brincar com você, e de repente você quer ir embora, elas começam a chorar e tal, então é uma situação bem difícil. Eu acho que a gente já pode começar daí, Marcelo. Acho que um dos grandes desafios da gestão nesse tempo de crise, né, é justamente a inteligência emocional, né, o impacto emocional que esse momento tem num líder e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como que a gente lida com isso? Lembrando que, pô, Jesus falou lá, não andeis ansiosos com nada, mas é muito difícil, né? Como é que a gente equilibra isso durante esse momento de crise? Então, acho que um texto aí que pode servir para a gente de referência, que vai nos ajudar nesse momento agora, é um texto de João capítulo 4, que vai falar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E a gente vai ver que esse texto tem tudo a ver com esse momento que a gente está, porque o início do texto fala que Jesus saiu de um ambiente de discussão, de confusão, de disputa, de gente tentando entender o que estava acontecendo, qual que era o caminho certo, qual que era o caminho errado. Jesus ele não fica nesse ambiente, ele não permanece nesse ambiente. E o que Bom, a gente mais vê hoje são pessoas permanecendo nesse ambiente onde gera mais incertezas do que, na verdade, apresenta soluções. E as pessoas, então, ficam debatendo se o presidente fez algo certo, se o presidente não fez certo, se fulano está fazendo certo, todo mundo tem que voltar a trabalhar, se, de repente, todo mundo tem que continuar recluso, enfim. É um ambiente que gera mais ansiedade, mais confusão, mais gente tentando defender o seu ponto de vista, sem entender o coletivo, né? Então Jesus deixa esse ambiente, mas é interessante que os discípulos permanecem nesse ambiente. Eles continuam lá. E Jesus, ele então se dirige para a Galileia, ele sai do grande centro e vai para um lugar que não era tão atrativo, que era a região da Galileia. E lá ele vai se deparar com uma mulher, ele encontra uma mulher num poço, e esse poço, que era o poço de Jacó, era um poço de juramento, e ele vai trabalhar 4 pontos nessa mulher que eu acredito que são muito relevantes para a gente entender o cenário que a gente está agora. E o primeiro ponto vai ser um ponto onde essa mulher ela tem um conflito existencial, por isso que Jesus começa a trabalhar com ela a perspectiva da água da vida, de uma água que sai de dentro e não uma água que vem de fora para dentro, né? É um fluxo ao contrário. E é interessante que essa mulher vai com um cântaro buscar uma água que servia só para ela, para sua família.
E aí eu gostaria de pensar esse cântaro como os nossos projetos. Que por mais grandiosos que os projetos às vezes são, eles só estão servindo para a gente. Porque eles são nossos. É o nosso cântaro, é a nossa estrutura, é o nosso poço, é o nosso movimento, né? E quando a gente percebe que as pessoas estão indo para dentro das suas casas, elas estão se confrontando com o grande vazio que tem dentro delas. Porque ela não tem atividade para Incrível. fazer, ela não tem negócios para fechar, ela está dentro de uma casa, de um lugar onde talvez ela mais fuja. Sim. E a gente tem visto, por exemplo, saíram várias notícias de fontes confiáveis sobre o crescimento dos divórcios lá na região da China, que foi super afetada. Aqui no Brasil parece que aumentou o número de mulheres indo para abrigos de proteção da mulher e de casos de abuso, né? Uhum. Para você ver, né? Que incrível, cara, incrível. É, por aí. Então a gente tem esse cenário aí dessa questão dessa crise existencial. O segundo aspecto que Jesus vai trabalhar com ela foi a questão do relacionamento matrimonial dela. Jesus pede para ela chamar o marido e ela fala que ela não tinha marido. E Jesus fala assim, ok, porque você teve cinco e o que você tem agora não é seu marido. Então ele vai trabalhar primeiro a questão do vazio interior dela, a segunda, a principal relação social que existe, que é o casamento. Então, a gente tem Uau. pessoas que estão saindo do seu contexto de trabalho, daquela rotina alucinante da cidade grande, dos seus projetos e de tudo aquilo que envolve, e estão entrando nesse lugar onde agora eles têm que lidar com o seu vazio e com os seus problemas matrimoniais. O segundo ponto que a gente vai perceber nesse contexto é que o terceiro ponto, né, que Jesus trabalha isso com ela, dessa questão do relacionamento que ela tinha com o homem que ela vivia. E o terceiro ponto que Jesus vai trabalhar é a confusão que ela tinha com relação à maneira com que ela servia a Deus. Que ela fala, é nesse monte aqui que a gente adora, ou seja, é a partir desse monte aqui que a gente oferece sacrifícios, que a gente presta serviço sacerdotal. E Jesus fala assim, não é um lugar geográfico, é um lugar em uma pessoa. Então ele fala assim, ó, meu pai está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Ou seja, de pessoas que estão fazendo as coisas a partir do lugar onde Deus está, não a partir do lugar onde elas estão. Esse era o grande conflito da mulher, né? Ou seja, é nesse monte que a gente está aqui ou é no monte de Jerusalém? Ele fala, não, a questão não é o monte onde você está. A questão é onde está Deus em tudo isso, né? E então ele trabalha essa questão da perspectiva que ela tinha sobre o serviço a Deus. E o último ponto que ele vai trabalhar é a perspectiva que ela tinha da relação com o Messias. Que ela fala assim, quando o Messias vier, então ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele fala, não, mas se você soubesse quem está diante de você, você não ia afirmar isso. Então, nós vamos ver Uhum. que esse momento que a gente está agora é como se Deus estivesse levando-nos num lugar onde nós estamos expostos. Não às pessoas, não à sociedade, não aos nossos gestores, não aos nossos clientes, mas a nós mesmos. E aí, nesse contexto, a gente já está tendo sérios problemas, né, no caso de depressão, sérios problemas no caso de violência contra a mulher, no caso da violência contra a criança. Então, a central de vagas Uhum. aqui em Curitiba, que cuida dessa questão do conselho tutelar, e, assim, está cheio de casos e não tem espaço nas instituições para acolher essas crianças. Então, Caramba. é isso que nós estamos aí praticamente há uma semana apenas, né, se for colocar na ponta do lápis, há uma semana apenas nesse processo de isolamento social. Então, Jesus Uau. encontra essa mulher nesse cenário, mas ele resolve essas coisas dentro dessa mulher. E a primeira coisa que essa mulher faz é abandonar o seu cântaro. Ela deixa o cântaro, ela deixa o poço, porque agora tudo o que ela tinha não estava mais nas coisas que ela fazia antes, que ela tentava encontrar sentido para a vida. Agora o sentido da vida estava dentro dela. E ela vai para dentro de uma cidade grande, de Samaria,
E lá ela começa, então, outro tipo de movimentação. Então, ela saiu da cidade para ir buscar o recurso para ela. Mas agora, depois que ela encontrou Jesus, ela volta para a cidade com o recurso que era para a cidade. Caramba. E aí, nesse contexto, então, enquanto ela está se deslocando para a cidade para falar com as autoridades da cidade, os discípulos chegam. E aí os discípulos chegam e falam assim, a gente trouxe pão para você. E Jesus olha para ela e fala assim, vocês não entenderam nada, ou seja, vocês estão totalmente atrasados e totalmente desconectados daquilo que eu estou fazendo. E por que eles estão desconectados? Porque eles permaneceram no lugar de discussão, De... de confusão, de incerteza, de gente tentando procurar solução, de gente tentando encontrar qual era o caminho, de gente defendendo a sua ideologia. E então eles chegam para Jesus, Jesus fala assim, não, o cenário é o seguinte, a minha comida não é essa, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, os discípulos, a mulher estava se movimentando pela sua necessidade pessoal, e os discípulos estavam se movimentando por aquilo que eles achavam que Jesus precisava. Então Cara, nós vamos ter incrível. esses dois cenários agora, de gente tentando buscar aquilo que é seu e gente tentando se movimentar, achando que fazer coisas para Jesus porque Jesus está precisando. Aham, aham. E Jesus fala para os discípulos, não. Vocês dizem que a colheita, que os campos estarão prontos para a colheita daqui 4 meses. Ou seja, vocês têm uma visão sobre a questão do ambiente que vocês conseguem perceber, que no seu caso era agricultura. Mas ele fala assim, porém eu digo para vocês que os campos estão brancos. Quando Jesus termina essa frase, chega a mulher com todos os habitantes, com boa parte dos habitantes daquela cidade. E Jesus começa a ensinar então esses homens, e em um momento eles param e falam assim, olha, aquilo que ela nos disse já nos impactou, em outras palavras, né? Mas ouvindo você, nós vimos que o que você está dizendo é muito maior do que aquilo que ela disse. E eles pediram para Jesus permanecer com eles, e Jesus permaneceu com eles 2 dias ensinando. Então, acho que esse é o contexto que nós estamos nesse momento. Do tipo de situações que Deus está nos levando, para onde Ele está nos levando, o que Ele está expondo dentro de nós. Então, toda a nossa vida está baseada nas coisas que nós fazemos, nos projetos que nós desenvolvemos, nas cidades inteligentes que nós desejamos desenvolver, mas nós não temos a capacidade de lidar com o vazio de dentro de nós. E basta um pequeno vírus que ninguém enxerga, que ninguém vê, mas que está atuante para paralisar nossa vida. E isso vai mostrar o quão frágil nós somos, né? Podemos estar fazendo coisas grandes, mas nós vamos ver o quão frágil de fato somos. É. Eu lembro quando começou a crise, assim, eu comentei com a minha esposa, né? Poxa, esse vírus está mostrando pra gente, cara, a gente não é nada, né? Claro, a gente é importante, ok, não sei o quê, mas olha o tamanho irrisório que ele tem e olha a confusão que a gente, né, se deixou causar por conta de não entender esse cenário e tudo mais, né, cara? Incrível como a gente ficou pequeno perto do vírus que é infinitesimal, né? Não dá nem para enxergar realmente, né? E é incrível também, cara, como muitas vezes nós empreendedores, né, que temos aí às vezes um propósito, uma paixão por aquilo que a gente está fazendo, a gente acaba usando isso como uma ferramenta de escape para nossas realidades, talvez internas, ou as realidades e as dificuldades que a gente tem emocionalmente no nosso ambiente de relacionamento, de vida e tudo mais, né? A gente acaba usando muito isso, eu preciso estar o dia inteiro trabalhando, eu preciso sair de casa, eu preciso estar fora, eu preciso estar negociando, tal. Isso acaba muitas vezes mostrando um escape que a gente quer fazer de um contexto emocional muito mais amplo, né? Como a mulher ali, já teve 5 maridos, tal, então ela tinha todo esse vazio dentro dela,
às vezes a gente tem um histórico com família, histórico atual de relacionamento e tal, e a gente está tentando sempre fugir através do empreendedorismo, né? E pelo que eu entendi, não é o momento de fazer isso, é um momento muito mais de se interiorizar e conseguir se resolver, né? Claro que É, olhando para isso. eu não diria nem que a questão do se interiorizar, né? Mas a questão de lidar com as bases, com aquilo que é fundamento. Tá. Então, a gente pode sair desse cenário do Covid nos próximos dias, né? Nas próximas semanas, vamos ver como é que vai ser. A gente pode sair novamente tentando encontrar um novo poço, porque o nosso poço secou. A gente pode tentar novamente sair meio atravessado no sentido de tentar fazer coisas que nós achamos que Jesus precisa e nós não Uhum. entendemos como ele se move. Então, se nós não entendemos que tipo de fonte temos dentro, se nós estamos em busca de fontes, é porque dentro de nós não há uma fonte, foi isso que Jesus falou, olha, se você crer, dentro de você vai romper uma fonte de água, que é para a vida Uhum. eterna, ou seja, algo que te coloca na agenda da eternidade. Se a gente não entender a questão das relações, que os negócios e os projetos vão ser uma extensão de como nós vivemos em família, e se nós não entendemos que corrigimos nossa perspectiva sobre quem Deus é, não o Deus que nós projetamos que Ele é. Então, boa parte dos cristãos, eles projetam um tipo de Deus. Um Deus que cabe na sua vida. Um Deus que resolve os Aham. seus dilemas. Um Deus que atende suas necessidades. Né? Sim. E se nós não corrigimos a perspectiva de que Jesus ele é o mediador de todas as relações, nós vamos ter sérios problemas na frente, porque cada vez mais nós vamos estar distantes daquilo que realmente nós devemos estar desenvolvendo em termos da nossa atuação dentro da sociedade. Então, acredito que esse texto aí, ele traz esse contexto, a gente vai ver homens que viveram situações tão mais terríveis que as nossas, e nós vamos ver que em nenhum momento Deus não estava no controle das coisas, né? Por exemplo, lá com relação à instituição que nós estamos, o nível de favor que a gente está tendo nesse tempo de agora, talvez nós não teríamos num tempo comum. Mesmo com toda a situação da logística e do dia a dia da instituição está sendo afetada, nós vemos isso, porque se trabalha muito a questão de que estamos na missão de quem? É uma missão nossa, para nós fazermos um bem social, ou é a missão de Deus porque ele afirma que ele é o pai dos órfãos? E órfão não é apenas alguém que o pai e a mãe morreu ou que foram abandonados. Nós temos muitos órfãos funcionais que estão dentro de uma família que não funciona. E a raiz da palavra órfão significa alguém que é solitário. Então, Deus ele tem um compromisso, né? Desde o dia que nós assumimos lá, eu tenho falado sobre isso, que Deus tem um compromisso com as crianças, ele tem um compromisso de alimentá-las, ele tem um compromisso de supri-las, ele tem um compromisso de acolhê-las, ele tem um compromisso de defendê-las. Ou nós entramos como colaboradores desse compromisso e alcançamos o favor, ou nós sempre vamos ter que estar correndo atrás do pão para tentar dar algo para elas, né? Então, eu acho que o grande contexto, a grande oportunidade que a gente tem aí é de um reposicionamento sobre o que de fato é a vida. Só que o mais assustador é que as pessoas dentro de casa, elas ainda estão agitadas, entendeu? Elas ainda continuam confusas, elas ainda continuam ansiosas, elas continuam tentando fazer com que a vida volte a ser aquilo que aparentemente para elas era normal e funcionava. Só que bastou uma semana dentro de casa para a gente ver que nada daquilo funcionou, porque não estamos sabendo lidar com o básico. Sim. Então, o que a gente pode trabalhar nisso é que, em meio a um juízo para um tipo de estilo de vida na cidade, há um aspecto redentivo, onde, por exemplo, em Curitiba, o índice de mortes, de assassinatos, caiu 35%.
você vai ver que na China, na Itália, o quanto a natureza está se regenerando, tanto no aspecto da água quanto no aspecto do ar. Então você vai percebendo muitas situações de Deus sinalizando, olha, a maneira com que vocês vivem está comprometendo o funcionamento das gerações futuras. Então é como se Deus falasse, eu preciso parar vocês para que Sim. vocês comecem a repensar sobre a vida e comecem a administrar os recursos de uma maneira mais inteligente. Entendeu? Mas se nós não resolvemos a questão daquilo que é um vazio dentro de nós, e aí você vai ver que Deus parou as 7 esferas de influência da sociedade, inclusive a igreja, e aí você pode pegar um cenário de Malaquias que ele fala assim, por favor, quem me dera se alguém fechasse a porta do templo para que não tivesse mais nenhum tipo de atividade lá, porque o que vocês estão fazendo de maneira nenhuma está me agradando. Porque naquele momento o que eles estavam fazendo não era para um Deus que criou todas as coisas e que havia separado eles para uma finalidade. Eles estavam fazendo algo a partir daquilo que eles achavam que tinha que ser feito, porque isso cabia no Deus que eles haviam projetado. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que o ponto que nós temos hoje nesse momento é de repensar tudo, de parar, refletir. É um processo de convergência, de arrependimento, de conversão dos maus caminhos e principalmente parar para ouvir. Mas enquanto estamos agitados, nós não vamos conseguir ouvir. A gente vai continuar tentando encontrar as mesmas soluções para um mundo que não será mais o mesmo. Sim, sim. É mais ou menos o que José viveu com Faraó, né? A partir do momento em que José trouxe um entendimento para Faraó de um sonho que ele teve, o mundo jamais foi o mesmo. E Faraó não sabia o que fazer, por isso ele falou assim, tá aqui o anel, você a partir de agora governa, eu só sou um representante aqui do Egito, mas quem governa de fato é você, porque eu não sei para onde ir. Então, a partir de agora, todos os homens, todos nós estamos nesse cenário que ninguém sabe o que vai acontecer. Há muita discussão, há muita suposição, mas de fato ninguém sabe o que vai acontecer. Porque agora é que nós vamos ver se de fato nós temos o Espírito de Deus ou se nós achávamos que tínhamos. Porque é o Espírito que vai conduzir agora as coisas em todas as esferas, da comunicação, da economia, da igreja, em todos os sentidos. Não sei se ficou pior ou se esclareceu alguma coisa. Não, para mim ficou, cara, sensacional, assim, espero que, eu acho que tá todo mundo aí meio pressionado mesmo, sabe? Eu até comentei, né, eu acho que foi com o Paulo Gomes que tá aqui na live, né, quando começou a crise, eu pensei muito nisso, como era o momento de a gente ter uma atitude de José mesmo, assim, porque José, ele por mais que manteve a perenidade do povo de Israel e tudo mais, a solução que ele estava trazendo naquele momento era para salvar o mundo inteiro daquela solução. E todo mundo foi para o Egito, porque o Egito estava conseguindo resolver aquele problema global. Porque ele estava num estado de espírito, digamos assim, né, totalmente unido com Deus, assim. Então, eu vejo esse momento de crise como um momento para a gente efetivamente trazer luz em todas as esferas, justamente como você falou, assim, para resolver o problema do mundo daqui para frente, e não só o problema da minha empresa, da minha igreja, né? Daí tem um monte de pastor aí brigando para manter a igreja aberta ou não e tal, e aí a gente vê como a gente, às vezes, faz um exercício reducionista da capacidade que Deus quer colocar na gente, né? Enquanto a gente está tentando resolver o problema da minha empresa aqui, de não fechar a porta, ou da igreja de não fechar a porta e tal, eu poderia estar olhando para algo assim, o que eu estou criando que vai trazer a nova forma de viver no mundo, entendeu? Que foi exatamente isso que José fez naquela época, né? Eu acho que esse é o grande pensamento que a gente tem que ter nesse momento, né? Nós iniciamos uma escola aqui em Curitiba, online, que é a Escola Reino de Negócios, que ela está dentro de uma plataforma chamada Farol. Então, dentro dessa plataforma Farol tem vários temas, vários assuntos, né? E esse ano nós iniciamos a Escola Farol. Nós tivemos uma aula
no mês passado, foi início do mês passado, eu falava nessa aula sobre a questão do movimento da economia nas grandes cidades desde Gênesis. E nós vamos ver que todas as cidades, todos os grandes centros de economia, eles foram paralisados por Deus em algum momento. Eles sofreram um tipo de juízo de Deus em algum momento, mas ao mesmo tempo em que Deus traz um juízo não era nem sobre um aspecto geográfico apenas, mas era sobre um modelo, né, vigente na época, ele traz sempre também um aspecto redentivo. Então nós vamos ver que nos dias de a primeira cidade que foi fundada foi a cidade de Caim, que ela foi fundada por um homem que era um homem solitário e errante. Olha só o contexto do órfão, né? Então, um estado de orfandade da sua relação com Deus, ele funda uma cidade. Porque quando ele recebe o juízo de Deus, diferente de Adão, porque Adão, a terra que foi amaldiçoada, né? O trabalho de Adão que foi amaldiçoado. Sim. Mas Deus fala que ele amaldiçoou Caim, porque Caim matou seu irmão. Ele fala, Caim, a partir de agora você é um errante, ou seja, o que significa essa palavra errante? Um homem que ele podia plantar, ele podia fazer o que quisesse, a terra não ia responder mais a ele. Então ele teria que se tornar um explorador da terra. Só que você se tornar um explorador, que você tem que ficar migrando de um lugar para outro, é extremamente cansativo. Caim teve uma ideia. Falou, não, eu preciso montar uma estrutura que gere para mim sobrevivência. Então ele funda uma cidade e ele dedica essa cidade à humanidade. Por isso ele fala, estou dedicando a cidade, e a cidade vai ter o nome do meu filho Enoque, que significa dedicado. Então ele estava dedicando aquela cidade ao modelo que partia da humanidade. Isso vai crescendo até que surge Lameque, que era um descendente de Caim, e fala que Lameque alterou duas estruturas. A primeira foi a estrutura familiar, que ele começou a teve duas mulheres, e ele altera a estrutura jurídica, quando ele fala assim que a vingança agora seria um mecanismo de justiça. Porque ele fala, um homem me ofendeu e eu matei ele, um homem me espancou e eu também matei ele. Então ele fala da vingança como instrumento de justiça. Lameque tem 3 filhos, que a Bíblia cita, com certeza teve mais, mas traz esses 3, que é Jabal, que foi o homem que começou a organizar os assentamentos, as tendas, e começou a organizar os manejos dos animais. Então pensa, aspecto social e econômico da cidade, das estruturas. Os protótipos. Agricultor. Isso. Arquiteto e agricultor. Isso. E o economista, né? Porque era basicamente o que movia a economia. Nós vamos ver que Jubal, ele era um homem que começou a desenvolver instrumentos musicais, ou seja, começou a trazer os protótipos de movimento cultural e artístico na cidade. E nós temos Tubal-Caim, um homem que... O Tubal-Caim significa aquele que é chamado, aquele que chama Caim de novo, e fala de que esse homem começou a desenvolver ferramentas, começou a trazer desenvolvimento tecnológico por meio de ferramentas. Então, a cidade, ele nasce nesse contexto de um homem que ele era violento, que foi Caim, de um homem que se rebelou contra Deus, que era Caim, de um homem que era errante sobre a terra. Ele funda uma cidade, dedica aquela cidade à humanidade, e a cidade começa a tomar forma por 3 homens que começam a trazer esses 3 movimentos. Né? Cultural, aí você pode colocar educacional, pode colocar um monte de coisa, socioeconômico e de tecnologia. E nós vamos ver que esse processo demora 10 gerações para Deus destruir a terra por meio do dilúvio. Ou seja, em 10 gerações a Bíblia fala que a terra estava totalmente corrompida. Um modelo que trouxe corrupção para a terra. Então Deus paralisa esse movimento enviando o dilúvio. Mas Deus traz um aspecto redentivo, que é o próprio Noé, que ele constrói uma estrutura chamada arca. E o termo arca significa reconciliação. Abrigo que reconcilia. E ele fala que ele revestiu essa arca de betume, e essa palavra betume lá vai falar que é de um aspecto sacrificial de redenção. Então ele constrói um protótipo
que fala sobre o aspecto redentivo daquilo que o Messias faria no futuro. E esse protótipo serve para um tempo, um ano. Ele trabalhou 100 anos para algo que seria apenas para usar um ano. Quando ele sai dessa arca, a primeira coisa que ele faz é construir uma outra estrutura agora, que ele constrói um altar e dedica a terra novamente a Deus. Ou seja, ele passou pelo processo da salvação, passou pelo processo da proteção, em meio a uma condenação, e todo esse processo foi para preparar ele para governar, para ser um ministro governante sobre a terra. Uhum. Então, o ponto principal é, estamos vindo para dentro de que tipo de arca? De uma arca onde estamos protegendo aquilo que é o protótipo da sociedade, que é a família, que são os recursos essenciais para que a sociedade possa se desenvolver, ou nós estamos entrando dentro de uma barca furada que está cheia de falhas na sua estrutura. Sim. Entendeu? Ou nós entramos na arca de Noé, que vai estar dentro de um processo de tempestade, mas todo mundo que está lá dentro está protegido, ou nós somos o Jonas, que entrou num barco, mas em meio à tempestade, todo mundo que está lá dentro está comprometido. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que esse é o contexto que a gente tem, e dentro desse processo, aí fica a reflexão para vocês pensarem e analisarem isso. Não, e é interessante, né? Eu queria trazer dois temas em cima disso também, né? Eu estou lendo um estudo que fala um pouco sobre a Torre de Babel, e aí tem algumas histórias lá judaicas mais antigas, assim, que dizem que na época da Torre de Babel caía tijolo e cimento de lá de cima e todo mundo chorava. E caía gente que estava trabalhando e ninguém chorava. E aí a máquina continuava a construir, entendeu? E hoje o que a gente está vendo, né? A gente está todo mundo chorando porque a economia não pode parar, ou todo mundo que está com os fundamentos errados, né? E aí a gente já viu tipo, grandes empresários falando, não, mas 5 mil vão morrer e o que não pode é fechar os estabelecimentos, entendeu? A gente vê como a gente está exatamente vivendo aquela situação que era errada, igualzinho, só que no tempo de hoje, entendeu? A vida do ser humano tem menos valor do que a minha economia, o meu negócio, o meu sustento, entendeu? A minha estrutura que eu construí para mim e tal. Isso é super marcante, assim. E outra coisa também é que a gente vê esse movimento agora, tipo, a cidade perdeu o sentido dentro desses 3 pilares que você trouxe, né? Hoje, se você olhar aqui, eu acabei de chegar em São Paulo, que eu tive que fazer um negócio aqui em São Paulo, e, tipo assim, a cidade tá parada. Não tem uma cultura, museu, escola, etc. Tá tudo parado. Não tem uma fábrica funcionando, que é o movimento tecnológico, e não tem nenhuma estrutura pública se encontrando, eles estão tentando, meio perdido, tentando resolver a questão socioeconômica. Não tem nenhuma interação de público. Aqui em São Paulo mesmo, você vai ali na Paulista, um dia como hoje, ia estar lotado, e uma baita interação social e tal. E, cara, isso não está acontecendo justamente para a gente voltar para dentro de casa, que é o fundamento das estruturas, né? Esse relacionamento mais primordial. Por isso até, pessoal, que a gente começou a Semana do Empreendedor Criativo falando em família, junto com o Paulo Gomes e tal, que ele falou muito do relacionamento de família que ele tem dentro da empresa dele e tudo mais, porque a gente sabe que essa é a estrutura base, né, Marcelo? E olha que interessante, né? A gente está vivendo de novo. Então eu vejo assim, é muito momento para o empresário, até para ele rever não só o relacionamento que ele tem com a família dele, mas o relacionamento que ele está tendo com o ecossistema, né? Com o ecossistema não só a questão ambiental, mas também muito importante, mas o ecossistema de atores que estão em volta da empresa, os parceiros, fornecedores, tudo mais. É o momento de você repensar todas essas estruturas, entendeu? É o momento de realmente ter arrependimento. Assim, olha, desculpa quando eu peguei, cobrei um preço que eu não deveria, entendeu? Desculpa por ter tratado mal como quando você era meu funcionário, agora a gente está brigando na justiça, etc. É o momento de você
voltar e realmente de arrependimento. Eu vejo isso muito forte, assim. Legal, cara. Muito profundo esse ensinamento. O ponto é que Deus não é contra a tecnologia, Deus não é contra a cultura, Deus não é contra nada disso, né? Sim, Deus não é contra as pessoas que estão na cidade. A denúncia dele é contra o modelo de vida predominante na cidade, a maneira com que sim, vivemos, entendeu? Então eu posso pegar a tecnologia e usar ela para o bem comum, ou eu posso usar ela para o meu bem, entendeu? Então, sim. é mais ou menos esse tipo de situação que existe. Se eu uso a tecnologia para o bem comum, ela também vai ser boa para mim. Porque se ela é bom para todas, ela é bom para mim também. Agora, Sim, necessariamente aquilo que é bom para mim é bom para todos. Serve a todos. Entendeu? exato. Então, eu vejo nessa perspectiva, né? Então, quanto menos a gente estiver nesse ambiente de confusão, talvez mais clareza sobre principalmente o que nós não temos que fazer já é um grande começo. Sim, sim, O ponto é que o que para nós de fato é importante, se aquilo que para nós é importante é o que é importante para Deus. Então nós vamos ver assim que enquanto os homens constroem prédios, Deus fala que a sua casa é uma casa feita de pedras vivas, e quando ele fala pedras vivas são pessoas. Então Deus trabalha para que as pessoas se exato. desenvolvam. Então todas as estruturas têm que servir para o desenvolvimento das pessoas. Só que nós fazemos Sim, ao contrário, nós usamos as pessoas para construir as estruturas nas quais servem para a gente de palco ou de um currículo dizendo eu fiz isso, que tem a ver com reconhecimento pessoal, sim, sim. entendeu? Então, eu prefiro trabalhar no silêncio de ver pessoas sendo desenvolvidas do que no barulho dos grandes prédios sendo construídos, Sim, com entendeu? Então, certeza. e você ter estrutura e você não ter capacidade de liderar as pessoas que estão trabalhando dentro dessa estrutura, sem você reconhecer quem elas são, a importância que elas são, que entre salvar o seu negócio e a sua família, você tem que priorizar a sua família, que entre você ter uma lucratividade e ver seu funcionário passando fome, o que você prefere, entendeu? Então, e eles passam fome, às vezes não é porque ganham mal, mas porque ainda não aprenderam a administrar seu dinheiro. Entendeu? Então, nós damos para as pessoas aquilo que nós achamos que é importante para nós. E eu não consigo enxergar ela como um indivíduo que tem uma história, que tem um legado, que tem uma importância. Hoje, pegando o exemplo da Cridas, né? Hoje as soluções que nós estamos encontrando nesses 14 dias, poucas soluções foram ideias que eu dei. Mas as soluções partiram deles mesmos, porque estavam dentro deles, entendeu? Sim, E à medida em que você simplesmente chega num lugar e vê eles implementando ideias, e eles felizes com as ideias que estão implementando, isso vai modificando totalmente o cenário do ambiente, né? Então a gente pensa a cultura, se você for olhar a raiz dessa palavra e for pesquisar a fundo o que ela significa, ela não é apenas um ambiente de uma organização, mas ela vai falar assim do espírito que está movimentando e influenciando aquela organização. sim. O que Legal. está, o que está trabalhando para quem vai ser visto por meio de tudo aquilo que está sendo feito, né? Então, a gente tem aí essa grande oportunidade de repensar bases da vida, de repensar bases dos negócios, de repensar que tipo de plataforma de negócio nós vamos deixar para os nossos filhos, que tipo de ecossistema vamos deixar para os nossos filhos. Esse é o contexto que a gente Uhum, está. Então, sim, o Covid gerou um transtorno, mas ao mesmo tempo trouxe um alívio para quem estava sendo extremamente usurpado
nos seus direitos de trabalho, nas questões da própria natureza. Então a gente tem aí esse cenário, né? E tem algumas literaturas que elas podem ser muito importantes para quem está nos ouvindo. Uma delas é o Wayne Gruden. Ele tem um livro sobre a pobreza das nações, é um livro excepcional que ele vai trabalhar sobre a economia das cidades, das nações. Temos outros autores, como o próprio Darrell Miller, que vai falar sobre uma cosmovisão não apenas dos negócios, mas aplicada para toda a vida. Nós temos Stephen McDowell, um outro autor incrível. Landa Cope também tem um livro incrível. Alistair Petrie tem um livro incrível que vai falar sobre a questão dos juízos de Deus sobre a terra, né? Sobre 4 pecados que a humanidade comete, que trazem 4 juízos sobre a terra, né? O primeiro pecado é quebra de aliança do homem com Deus e com o próximo, depois idolatria, depois derramamento de sangue e depois imoralidade sexual. Então são 4 grandes grupos de pecados. Ezequiel 16 vai falar sobre isso, e esses 4 pecados trazem 4 tipos de juízos. Um é fome, e não é apenas a fome de alimento, mas é essa própria fome que o homem tem dentro dele, desse vazio. Nós temos as guerras, que são os conflitos, as disputas que acontecem dentro das organizações, que acontecem entre as organizações, que acontecem entre os países, que acontecem dentro de casa. Nós temos a questão das catástrofes ambientais, ou seja, de tudo aquilo que o homem constrói, passa a vida toda construindo, de repente uma catástrofe da natureza leva tudo abaixo, né? E temos também a questão das pestes, ou as pandemias, ou as epidemias. Então aí você faz uma leitura do porquê que nós estamos vivendo isso, qual que é o cenário, né? E para que a gente possa, então, ordenar algumas coisas para que a gente possa avançar dentro daquilo que nós acreditamos que é a missão de Deus. Então, a missão de Deus contempla todas as esferas da sociedade, porém, é a missão de Deus, não é nossa. Sim, sim. Incrível, incrível. E Marcelo, e a gente vê assim, né, que você estava comentando, sobre o empreendedor deixar perder a lucratividade versus deixar a pessoa passar fome, né? A gente acabou de ver, não sei se vocês já puderam ver aí, mas saiu agora o resultado dos pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, e bateu um recorde quase quatro vezes maior do que o recorde anterior. Foi um número assim, 3,2 milhões em uma semana, que é um número que a gente nunca nem ouviu falar, entendeu? E aí a gente vê, isso que é interessante, né? Mas a gente às vezes perde a perspectiva nesse momento, a gente fica tão alucinado, ansioso, a gente está tão fora dessas estruturas que o Marcelo estão falando, né? A gente está tão dentro desse momento de confusão que a gente nem percebe, por exemplo, como ele falou, que as pessoas lá da Cridas trouxeram soluções. Às vezes a solução do cara foi olhar assim, nossa, eu preciso cortar todo mundo que está aqui, senão tipo, a empresa vai morrer. Cara, talvez se você entrasse em contato com aquelas pessoas e elas trouxessem soluções para a empresa durante aquele período, poderia até salvar o negócio, entendeu? E você ia estar trazendo um cuidado com o ser humano totalmente diferente, entendeu? E ele ia sair daquela situação impactado, às vezes até sentindo emocionalmente mais tranquilo por fazer parte de uma nova solução e tal. Mas não, o caminho fácil que a gente encontra vamos cortar custo e mandar todo mundo embora, entendeu? Eu queria que você explorasse um pouquinho, a gente está quase chegando no tempo aqui no Instagram, Marcelo, sobre gestão de recursos nesse tempo. Porque a gente já falou muito da estrutura, das bases, de a gente está voltando para esse momento, mas durante a crise tem muito essa questão de recursos, né? A lucratividade, funcionário, etc. Como é que a gente faz essa gestão nesse momento? Bom, a economia de uma pessoa, ou de uma empresa, ou de um indivíduo, é resultado das nossas escolhas. Então, esse é o ponto principal, né?
E as escolhas, elas partem muito daquilo que é a nossa prioridade. E a prioridade vai ser um resultado daquilo que de fato a gente ama. Então, pensar a melhoria da administração de recursos sem trabalhar a raiz que vai determinar como nós vamos administrar os recursos é chover no molhado. Então, nesse momento, a gente vai ter que pensar seriamente e ter uma reflexão muito séria e falar assim, o que de fato eu amo? Porque talvez eu esteja usando as pessoas para que elas possam me ajudar a desenvolver aquilo que de fato eu amo. Porque eu não amo as pessoas. Entendeu? Então, quando a gente vai para as escrituras, o amor ele não é relativo, ele é absoluto. Jesus falou assim, vocês não podem servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou seja, há um aspecto radical ali com relação ao amor. Sim. Só que naquele momento ele está falando justamente que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Entende? Então, a gente pode fazer grandes pesquisas de ferramentas e com certeza vai nos ajudar a melhorar os aspectos dos negócios, pode ajudar a melhorar a lucratividade. Só que se essa raiz não é tratada, tudo isso vai chegar um momento que vai ruir novamente. Entende? Então, o ponto principal, que nesse tempo é o fundamental, é uma grande reflexão se nós de fato amamos a Deus. Como Deuteronômio 6,4 fala, ouça, pois, Israel, o Senhor Deus é único. Não é o Deus que nós projetamos, não é Ele que se adequa à nossa vida. Nós temos que entender como esse Deus único é. Nós temos que nos sujeitar a esse Deus único. Entendeu? Por isso, você deve amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, ou de toda a sua expressão, e com toda a sua força, ou seja, com todos os seus recursos. É a partir deste lugar que nós vamos entender o que é, de fato, administrar recursos que vão ser abençoadores. Não serão apenas recursos que vão caber no nosso cântaro, que servem apenas para a gente, para a nossa vida medíocre, ou a gente vai realmente abandonar esse cântaro definitivamente, porque nós não precisamos mais dele. Porque dentro de nós já há uma realidade que, na medida em que nós nos movemos, os sinais nos acompanham. Sim. Entendeu? Então, a grande dica que eu diria para a gente nesse momento é, primeiro, reconhecer que a nossa administração é falida. E aí não importa quanto de dinheiro você tem, mas ela é uma administração falida. Porque por mais dinheiro que você tenha, ela não consegue suprir a necessidade da sua família por muito tempo. Você imagine se esse cenário se permanece por mais 2, 3 meses. Como vai ser? Entendeu? Exatamente. Todo mundo pode voltar. Sim, todo mundo pode voltar. Mas o blackout que pode ter na saúde pode paralisar de novo as cidades. Sim. Entendeu? Então, o ponto nesse sentido é isso, que a palavra, até mesmo a palavra economia, né, ela vem do grego, oikonomia, e essa palavra ela é uma junção de duas palavras, oiko, que significa casa, e a outra palavra nomia, que significa a legislação, as leis, os regulamentos ou os parâmetros. Então, economia, na sua raiz da sua palavra, significa como uma casa é administrada, quais são as leis pelas quais eu administro uma casa. Então, se eu não consigo administrar uma estrutura menor, que é a casa onde eu moro, que é a família que eu tenho, como que eu vou administrar uma grande estrutura com 50 pessoas, com 200 pessoas, que se você multiplica, pode se tornar 400, 500 pessoas, dependendo da quantidade de filhos que esse homem tem, dependendo das pessoas indiretas que estão envolvidas.
Sim, sim. Entendeu? Então, nesse momento, a gente vai ter que optar. Ou a gente aprende a ter uma vida mais simples, Uhum. ou nós vamos ter muitos problemas daqui para frente. Porque a Também vida creio nisso. complexa custa muito dinheiro. Sim, sim. Porque o que É, acontece? O que movimenta o mercado é o desejo, sim, entendeu? E o marketing e a comunicação trabalha tanto a sua cabeça para que aquilo que você está desejando se torne uma necessidade. E aí uhum. você faz de tudo para suprir aquela necessidade. Então hoje, boa parte da nossa vida ela é tomada por coisas que um dia nós desejamos e que foram tão trabalhadas dentro de nós que se tornaram uma necessidade que parece que a gente não vive mais sem elas. Uau. Então, por isso que eu falo, se a gente começar a pensar diferente, o que de fato nós amamos, nós vamos entender que tipo de relevância nós vamos encontrar nas coisas que nós fazemos. Sim. Então, boa parte da nossa vida são feitas de coisas que não são relevantes, que nós achamos que são importantes, mas que está Sim. se mostrando nesse tempo que não são relevantes. Não, realmente, assim, eu tenho visto até, por exemplo, grandes empresas e projetos que eu tenho trabalhado, que eu estou envolvido de alguma maneira, algumas dessas empresas estão cortando 60 a 80% das iniciativas que elas tinham. Ou seja, eram desnecessárias. Não havia real necessidade, entendeu? Senão tu não cortava. Se fosse Uhum. tão prioritário, você não cortava, entendeu? Mas é justamente isso. Às vezes é um amor por estar fazendo sem ter a real percepção da necessidade, entendeu? Incrível, incrível essa palavra. E aí, assim, um outro ditado assim que pode ser bem interessante só para a gente terminar, é que todo desperdício de hoje vai gerar uma necessidade amanhã. Excelente, excelente. Então, boa parte das necessidades que podemos estar vivendo hoje é um resultado dos desperdícios dos últimos anos. Sim, exato. Perfeito, perfeito. Bom, Marcelo, a gente entrou aí no último minuto da nossa live. Eu queria que você desse aí. Meu, já foi, para mim, foi super insightful, assim, foi emocionante te ouvir, como sempre. Você sempre traz, assim, um bálsamo para os ouvidos. Mas eu queria que você trouxesse aí uma última mensagem para o pessoal que está passando por esse momento de crise, empresário, família, profissional, que pode estar um pouco perdido. Vamos lá, o que você tem para dizer, além de tudo que você já falou, né? É o momento de a gente reenquadrar o foco que a gente está dando nas coisas. Eu acho que essa foi a Uhum. grande mensagem dessa gestão em tempo de crise. Mas vamos É, lá. acredito que talvez a grande questão prática que você pode ter nesse momento seria redesenhar todo o seu projeto de negócio. Não mais priorizando a operação, mas priorizando as pessoas que estarão dentro dessa operação. Excelente. E aí, a partir disso, você pode ter você pode encontrar caminhos diferentes, mais elevados e mais nobres do que aquilo que você tinha. Caramba. Entendeu? Então, se nós não tivermos esse olhar, nós estamos muito distantes de como o nosso Deus pensa, de como o nosso Pai trabalha, de como o nosso Pai se move, né? Então, o nosso Pai não se move por necessidade, mas ele se move por um propósito que está em cumprimento. Incrível. Então, eu Incrível. preciso parar para olhar ele e fazer como Isaías, né? Isaías ele teve um vislumbre, uma percepção quando ele viu um trono vazio, quando ele viu um governo que já não conseguia mais responder a mais nada. Ele já não conseguia mais fazer mais nada, estava paralisado. Pessoal, rapidinho, Marcelo, vai cair